nessa vibe da corrida e acabou migrando para o triatlon depois, por uma série de fatores, série de coincidências. Então, para mim não é dificuldade nenhuma estar aqui numa sexta-feira conversando com vocês sobre essa questão da corrida de rua, que realmente eu acabei me especializando nessa área e eu estou muito feliz mesmo. Como o Ricardo já acabou citando, eu sou profissional da área de educação física. Eu me formei em 2006, aqui em Cascavel mesmo. Eu vim transferido da Faculdade Positivo de Curitiba e acabei concluindo os meus estudos aqui em 2006. Na verdade, iniciei em 2006, perdão. Marcos, Então, me permite só uma parte, só para a gente ver se você está claro, passando claro. os slides, não tá? Como é que tá aí? Pode passar. Você quer que eu vá falando para você passar? Pode ser, que aí eu vou Então, administrando aqui. isso, ótimo. Então pode passar ali. Mudou o slide, pessoal? Só me confirme aí se vocês estão vendo. Mudou sim, Ah, mudou. beleza, então. Então, né, eu sou, como eu acabei de dizer, eu fiz a licenciatura, terminei em 2006, na verdade, então já tem um tempinho aí que eu atuo na área. E o interessante é que antes disso, eu já trabalhava com isso, eu já trabalhava com esporte, com educação física, porque eu venho de uma família que tem essa pegada. O meu pai também é professor de educação física, eu sou paulista, morei em São Paulo até os 18 anos, do 0 aos 18 anos. Meu pai se formou lá também. Ele sempre trabalhou na área, né, na área de academias, esportes, etc. E eu sempre o acompanhei, então acabei começando a trabalhar em academia muito novo com ele, e isso acabou me dando uma bagagem muito interessante. E eu não tinha dúvida do que eu gostaria de fazer, que era a questão de ajudar pessoas através da educação física. Após eu me formar, eu acabei optando por fazer uma especialização em fisiologia do exercício para entender melhor todo esse mecanismo que norteia, né, a atividade física, e também acabei fazendo pós-graduação em treinamento esportivo. Também acabei fazendo especialização em nutrição, em nutrição esportiva, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu acabei optando por fazer a especialização em nutrição por conhecimento próprio, para eu entender melhor como funcionava a questão da suplementação, alimentação, para poder me ajudar melhor na minha rotina. Então eu acabei optando por estudar bem essa questão da nutrição, e até hoje eu acho que é uma das coisas que eu mais venho estudando, enfim. Apesar que agora eu mudei meu foco, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente. O Ricardo vai adorar, por exemplo, porque eu tenho estudado outras variáveis. A questão do meu currículo como atleta, se o Ricardo quiser passar ali, fica à vontade. Eu acabei ingressando, depois de um tempo das corridas de rua, eu acabei, por algumas coincidências da vida, acabei sendo convidado a participar de um triatlon. Eu me senti desafiado e acabei aceitando. E acabei tendo alguns resultados muito rápidos que acabaram até me surpreendendo. Eu não vou listar todos, mas eu vou passar para vocês o que eu acho mais interessante. Então, em 2014, eu fiz o meu primeiro meio Ironman, sem saber de nada. Eu fui o que nós chamamos de orelhada. Eu pegava a planilha dos amigos, perguntava, o que vocês vão fazer hoje? Qual que é o treino de hoje? E ia com a galera. Eu era um empolgado na época. E eu comecei a perceber que as coisas começaram a fluir de uma maneira bem bacana, que eu não esperava. Então eu acabei me inscrevendo no Ironman quando tinha aqui do lado da minha cidade, em Foz do Iguaçu. Eu não sei se o Ricardo chegou a fazer essa prova ou não.
É uma prova super desafiadora aqui, porque quem não conhece Foz do Iguaçu é praticamente você fazer um triatlon dentro de uma panela de pressão, né? O calor aqui é assustador, fora o vento, que é muito forte. Acabei tendo um resultado muito legal em 2014. Foi surpreendente para quem não treinava para isso, só corria, então só corria no bom sentido, tá, pessoal? Então eu prometi que voltaria no outro ano melhor. Acabei voltando, melhorei ainda mais o meu tempo e prometi que voltaria de novo. E aí já com uma outra mentalidade, uma outra cabeça. Para minha surpresa, nessa outra volta, eu acabei conseguindo fazer um top 5 ali entre os, na verdade eu fiquei em sexto lugar e acabei me classificando para o mundial da distância, que foi o meu primeiro mundial, e eu fui competir o mundial de Ironman nos Estados Unidos, no Tennessee, e acabei ficando entre os 5% melhores atletas do mundo. Então, aí ali a coisa começou a ganhar corpo, eu comecei a realmente a me dedicar de uma forma quase que profissional. Eu já larguei algumas provas na elite, já consegui ter alguns resultados bacanas na elite, ganhar provas na elite, mas a minha rotina realmente não permite com que eu, por exemplo, me profissionalizasse, se fosse um atleta profissional, só vivesse do triatlon, do esporte. Apesar que hoje eu vivo disso de uma outra forma, né, como com a minha assessoria, e também hoje em dia eu ainda recebo patrocínios para fazer prova, etc. Após o Mundial dos Estados Unidos, eu me classifiquei novamente, e aí eu pude participar do Mundial da África do Sul. Lá eu tive um probleminha que vocês vão entender mais para frente, eu vou voltar nesse tema. Também fui da seleção brasileira de triatlon, me classifiquei para o Mundial de sprint, né, de short triatlon, que foi na Austrália, em Gold Coast. Me classifiquei para o Mundial da França de Nice, agora de 2019, e me classifiquei para o Mundial de Taupo na Nova Zelândia, que seria esse ano, e por causa devido à Covid, eu não vou estar indo para lá, até porque a prova foi transferida para 2021 nos Estados Unidos. Também fui sexto colocado no Campeonato Sul-Americano de 70.3 em Buenos Aires. E agora, depois de tudo isso, eu tive coragem de migrar para o Ironman completo, para o full, né? Então, acabei fazendo o meu primeiro full ano passado, tive um resultado muito bom, foi melhor do que eu esperava, inclusive, eu nunca havia corrido uma maratona, e acabei conseguindo fazer a maratona lá para 3 horas e 9, ainda conhecendo o meu corpo, depois de ter pedalado 180 e nadado, então para mim foi uma surpresa. Inclusive hoje é dia do maratonista, então desejo aí para vocês um ótimo dia do maratonista, né? Tem outras provas de corrida, principalmente, que seria o tema hoje que nós vamos abordar. Fui campeão da meia maratona do deserto do Atacama, gosto muito de corrida trail, assim, na natureza. Acho que é uma forma bem interessante de a gente mudar um pouquinho de ares e tentar conhecer o corpo de formas diferentes, não somente em provas de rua, que eu gosto bastante. Hoje em dia eu uso muito elas como preparação para o triatlon. Eu tento não perder meu foco, realmente eu sou um triatleta que ama correr. Então essas provas de corrida hoje eu uso muito para ajustar algumas coisas que eu também vou falar lá na frente. Pode passar lá, Ricardo, por favor. Então, hoje, como eu falei, eu tenho alguns patrocínios, né? Dentre eles, alguns bem relevantes na área. Essa construtora aqui de Cascavel, que é uma das, se não me engano, hoje é a quarta construtora, maior construtora do Brasil. A Dux, que provavelmente vocês já conhecem a questão dos suplementos, né? Hoje eu considero o melhor suplemento
na área de endurance. Já usava a marca antes de ser patrocinado e para mim é uma gratidão. Também sou apoiado pela Adidas, não sei se está ali, não estou conseguindo ver. Hoje eu também sou atleta da marca, né, das lojas aqui. Então, isso também, para mim, é muito bacana, que é um reconhecimento de todo um trabalho que eu venho fazendo ao longo desses mais de 15, quase 20 anos dentro do esporte. Pode passar lá, Ricardo. Então, assim, né, galera? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente gosta de correr? Então, a corrida de rua não é para o mais rápido, né? É simplesmente para aquele que continua a correr. Então, assim, eu gosto da corrida porque ela é muito democrática, né? Você simplesmente calça um tênis e sai correr. Apesar de eu ter assistido aí as palestras, né? A teoria lá dos professores anteriores, que eu achei bem interessante, do correr descalço, mas para correr você não precisa de muito. Você calça seu tênis e sai correr, né? Então é muito simples, é muito libertador, né? É aquele momento de você com você mesmo que eu não abro mão. De todos os meus treinos que eu faço, a cada 10 treinos que eu faço, geralmente 9 são sozinhos. Eu sou um pouco antissocial, pode-se dizer assim, na questão do treino, principalmente na corrida, porque eu entendo que a corrida é uma coisa muito particular para quem está buscando performance. Mas, para quem não está buscando performance, que é a corrida mais recreativa, etc., aí sim, eu super apoio vocês procurarem aí os seus anjos de corrida. Eu gosto de chamar de anjos de corrida, que é aquele colega que você, quando você não está legal, quando você está indisposto, você dá uma ligada para ele, manda uma mensagem, e aí vocês vão junto, fazem aquela selfie bacana. Então a corrida é muito bacana, é libertadora, é uma super terapia. Eu acho que muitas das pessoas que fazem, existe uma estatística que mostra isso, uma prova de corrida, geralmente 95, 96% dela são feitos desse público, né? Então, a galera que ela busca uma performance pessoal, digamos assim, ela não está muito preocupada se ela vai fazer um pace Y, X, ela quer se divertir, ser feliz. O cruzar a linha de chegada para ela tem um outro significado, que é super louvável. São as pessoas que eu me inspiro. Eu escuto muito isso quando eu sou chamado para alguma live ou alguma entrevista da área e a galera me pergunta: oh, qual é a sua inspiração? E aí, a minha inspiração são vocês, né? A galera que tem esse motivo de cruzar a linha de chegada, sentir aquela sensação de estar vivo, né? Então a corrida é muito bacana e por isso que ela vem crescendo tanto, né? A corrida ela tá numa crescente absurda, né? Você tem prova praticamente quase todo fim de semana para fazer, então isso é muito bacana. Pode passar lá, Ricardo. Então assim, como a gente pode começar essa corrida, né? Principalmente na questão que eu vou abordar um pouquinho mais essa questão da performance hoje. E quando eu falo performance, isso é muito individual. Às vezes, performar para você é diferente de performar para o Marcos, para o Ricardo, para o professor Medina, enfim. Então, entendam performance como uma busca de uma melhora, tá? Eu acho que voltou lá, Ricardo, o slide. Então, o que nós precisamos? Em primeiro lugar de tudo, nós precisamos ter uma meta, ter um objetivo claro. Então, o que vocês querem? Aonde você quer chegar? É importante que vocês tenham um tempo na cabeça? É importante. Eu acho que seria legal essa meta. Agora, isso vai passar por vários outros fatores que eu vou explicar na frente. O segundo passo, vocês procurarem realmente um profissional qualificado. Isso faz muita diferença. Então, assim, uma das coisas que eu me orgulho
porque eu vivo isso. Então, quando o aluno vem conversar comigo, ou com o Ricardo, ou com algum outro professor que esteja aí na sala, é legal quando nós damos esse feedback, porque nós vivemos isso, né? Então, é muito simples, é muito fácil de entender isso quando o aluno fala alguma questão que você vive no seu dia a dia. O terceiro passo é executar o que foi proposto. Então, assim, já que você definiu a meta, procurou o profissional, esse profissional vai criar para você uma estratégia, um caminho para você chegar até esse seu objetivo. E para isso você precisa fazer sua parte. Então, realmente você precisa executar o que foi proposto, mesmo se você não gostar. E geralmente você não vai gostar, porque geralmente a nossa tendência é só fazer o que nós gostamos dentro do treino. Então, a parte mais dolorida do treino a galera não gosta e os treinadores é o que mais a gente pega no pé. E o quarto passo seria nós darmos um feedback para vocês de todo esse ciclo que está acontecendo para você chegar no seu objetivo. Eu vou passar um por um deles agora, de uma forma mais... Eu vou minuciar melhor isso, nós vamos discutir passo a passo. Pode passar lá, Ricardo. Então, o primeiro objetivo que vocês precisam ter bem claro, que é um avanço, ele é gradual, ele não é uma coisa do dia para a noite. Como eu falei, a corrida ela é muito democrática. Então, eu sempre gosto de dizer que correr é o ato. Então, a pessoa pode correr numa velocidade de 5 por hora? Pode. Ela vai correr dentro da proposta dela e vai melhorando de 5 para 6, para 7, para 8, para 9, etc. E assim ela vai indo até o limite que ela entende que seja saudável para ela e que ela esteja satisfeita. Isso é uma coisa bem... eu tenho mais dificuldade, não é com o atleta que iniciou, eu tenho mais dificuldade com os atletas mais avançados, porque a cobrança é muito grande, né? Eles fazem uma cobrança absurda. Eu também sou assim. Só que parem para pensar comigo. Vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa, vocês respondem aí. Nas últimas Olimpíadas, quem ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos? Provavelmente muitos de vocês já têm a resposta. Foi o Bolt. E agora eu pergunto para vocês, se eu não me engano ali, agora me fugiu, são 8 pessoas que correm, eu não lembro. Alguém lembra quem foi o oitavo colocado? Ou quem foi o segundo ou o terceiro? Poucas pessoas vão se recordar. Agora, se essa pessoa tivesse melhorado 1%, olha só o que eu estou falando. Se o oitavo colocado tivesse melhorado 1%, ele teria tirado a medalha de ouro do Bolt. Então, às vezes, eu acho que a nossa cobrança em cima do resultado ela é muito injusta. Então, vamos tentar avançar gradualmente. Melhora é sempre melhora. Se ontem você corria por um pace de 6 e hoje está correndo por um pace de 5,55, é melhora. Amanhã nós vamos buscar os 5,40, 5,30 e assim sucessivamente. Então, quais são os objetivos que nós temos que ter claro? Primeiro, a prova, obviamente. Você precisa escolher uma prova-alvo, né? O que eu chamo de prova A, né? Que ela é classificada como A. Então, vamos supor que a sua prova A seja meia maratona, sei lá, aqui de Foz do Iguaçu. Então, nós escolhemos a prova, vamos supor que ela vai acontecer daqui 20 semanas. Dentro dessa prova A, nós podemos usar uma prova B ou até uma prova C para chegar nessa prova A. O que eu acho bem interessante para nós fazermos alguns ajustes para a principal prova. Então, você escolheu a prova, escolheu a distância que você vai percorrer nessa prova, e nós vamos poder chegar mais ou menos a uma estimativa de tempo. Por que estimativa? Porque não tem como você cravar o que você vai fazer, é muito difícil. São pouquíssimas pessoas que conseguem cravar o tempo que ela vai fazer dentro de uma prova, né? Porque assim, a prova, existem várias outras coisas que norteiam ela.
tá? Que também nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Pode passar lá, Ricardo. Então, o segundo passo, o profissional. Esse profissional, ele vai lhe ajudar a chegar nesse objetivo da prova que eu acabei de citar. O profissional, ele vai tentar achar qual seria o método ideal. Quando eu falo esse método ideal, é o método ideal para você, porque não existe uma fórmula de bolo. Eu gosto muito de dizer assim, se eu pegar a receita de feijão que a minha avó faz e entregar na mão de qualquer um de vocês com o passo a passo, vocês vão fazer do jeito que a minha avó faz, porém não vai ficar igual, porque precisa ser individualizado e você vai responder de maneira diferente. Então você pega a tua colega que está treinando com o mesmo treinador, então pega lá o Francisco, a Paula e eu. Nós três treinamos com o Ricardo. Ele passa o mesmo treino, quando eu falo o mesmo treino, o mesmo bloco de treino. Vamos supor que ele passou lá aquele tradicional que todo mundo gosta, lá os 10 de 400. Só que o Marcos vai responder de uma maneira, o Francisco vai responder de uma maneira e a Paula vai responder de uma maneira. Então, nós precisamos achar para vocês qual é o método melhor que você se adapta. Então, até eu coloco um exemplo assim, que é o método 3-1-4-1. O que seria 3-1-4-1? É o que eu uso muito com os atletas de triatlo, que seria 3 semanas de intensidade para uma de descanso ou 4 semanas de intensidade para uma de descanso. Existem várias maneiras. Por exemplo, eu estou fazendo um ciclo agora, que eu estou fazendo 5 semanas para uma de intervalo. Intervalo ativo, né? Uma de descanso. Então, isso, vocês com os seus treinadores, nós vamos chegar ao que seria ideal para vocês. Como o corpo de vocês responde a isso? Qual o treinamento mais adequado? Hoje existe muita coisa bacana de treinamento, muitas coisas que mudaram. Agora, uma coisa que eu acho interessante é assim, os corpos não mudaram muito, não evoluiu tanto. O que mudou foi a tecnologia empregada nos treinamentos. E aí já seria o link para a minha outra questão, que é qual plataforma nós vamos usar, o profissional vai usar. Então, hoje em dia, nós temos algumas plataformas. Por exemplo, eu tenho alunos meus, hoje eu tenho mais ou menos em torno de 70 alunos que eu gerencio, que eu faço assessoria com eles. Então, são 70 alunos espalhados em vários lugares. Eu não sou chique, assim, igual o professor Ricardo, que tem gente até dos Estados Unidos, mas o meu negócio é mais modesto aqui na região, aqui no Brasil. Então, eu hoje, Marcos, utilizo a plataforma Training Peaks. Eu gosto muito dos dados que ela fornece para mim. Então, se o meu aluno tiver lá na Vladivostok, desde que ele tenha o aplicativo que transfira o arquivo do treino para mim, eu consigo analisar tranquilamente o que ele fez, se ele fez dentro da minha proposta, e consigo cobrar ele de uma forma mais carrasca. Você tem o Treinos também, que é uma outra plataforma, e aí tem uma que é super democrática, que a maioria de vocês conhece, que é o Strava. Hoje o Strava ele é uma plataforma profissional. Se você assinar o Premium do Strava, você vai ter todas as análises do seu treino. É muita coisa, é muito legal. E hoje nós temos o Garmin, e antigamente eu mandava os treinos para os meus alunos através de e-mail mesmo, e analisava através do aplicativo da Garmin. Hoje em dia, existem coisas bem mais sofisticadas ainda, que seria o Prime do Prime, que são alguns aplicativos voltados para treinadores que buscam performance assim. A galera pega a cana, esmaga a cana e vai passando cana. O que eu quero dizer é que assim são plataformas de treino que realmente você vai pegar pontinhos assim de performance para melhorar, porque realmente é muito difícil você fazer com que um atleta que chegou já num nível bacana, vamos supor, o cara está correndo uns 10 km
vamos supor lá, para 35 minutos, é um baita tempo. Para você fazer esse cara correr para 34, que seria 1 minuto, meu, não é fácil. Aí você vai precisar dessas ferramentas, tá? Então eu uso elas para poder dar um feedback melhor. Pode passar lá, Ricardo. A terceira é a execução, né? Aí é a parte de vocês. Eu gosto de dizer para os meus alunos assim, principalmente os de personal, que eu dou alguns, eu atendo personal nas academias aqui, eu falo para eles assim, olha, o dia ele tem 24 horas, né? Para as pessoas normais. Para o Ricardo, que tem filho, para vocês, eu acho que o dia eu fiquei sabendo que tem 30 horas. Não sei se isso é verdade ou não. Eu não tenho filho ainda, então não posso responder. Então, eu falo para eles que, olha, nós ficamos juntos aqui 45 minutos, 1 hora, vocês vão ter mais 23 horas, o resto é com vocês. Nós, profissionais, a gente só dá a direção, mostra o caminho para vocês, e fala, olha, esse caminho que você está querendo ir, eu já fui, não vai dar certo. Então, vocês precisam se dedicar. E eu gosto sempre de usar uma frase, que é a que está estampada nesse slide, que é o seguinte: urubu bom é urubu que avua, como dizia minha avó lá na Bahia. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, uma das melhores formas de você medir se você realmente está entregando e está performando legal nos treinos é a quantidade de horas que você treina na semana, tá? Então, assim, urubu bom é urubu que voa. Vocês precisam voar. Resumindo, precisa correr. Entende? Ah, mas eu posso correr todo dia? Depende do nível que você está. Eu posso correr 2 vezes no dia? Depende do nível que você está. Então, assim, tudo pode. Eu acho que tudo pode dentro de uma normalidade. Algumas pessoas concordam com isso, outras pessoas não concordam com isso. Hoje em dia nós temos ferramentas para medir tudo isso. Então, galera, bora treinar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, para o Ironman, para o que eu estou propondo para mim, Marcos, como atleta, eu tenho treinado em torno de 20 a 25 horas na semana. É muita coisa. Ou seja, urubu voando. Eu preciso voar para chegar onde eu quero. Então, se vocês têm uma meta de prova, precisa voar, precisa treinar, calçar o tênis e, ó, se mandar. Pode passar lá, Ricardo. A questão do feedback, hoje ela está muito mais fácil, né? Hoje eu sempre digo assim, que eu tenho o aluno comigo 24 horas. Eu olho aqui, eu abro a minha plataforma de análise de treino, eu já tenho o mapa do dia. Quem treinou, quem não treinou, se o cara, por exemplo, se ele tinha 40 minutos, ele fez 30, ou se ele tinha 40 minutos, ele fez 1 hora. Tudo isso tem como eu saber através da plataforma de treino que eu gerencio os meus alunos. Então, através disso, desses arquivos, eu consigo dar um feedback para o meu aluno, né? Então, hoje em dia, quais as ferramentas que nós temos? Eu acho que a principal dela, acho que todo mundo vai concordar, pelo menos aqui, né? A Garmin hoje em dia é a maior plataforma, é o maior watch de treinamento que nós temos. Nós temos TomTom, Sunto, o próprio Strava, né? Que também você não precisa investir uma grana tão alta, você pode fazer pelo próprio celular ali, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu te confesso que eu não gosto muito do Strava, porque ele acaba gerando essa competição de cons, etc., e variáveis, e isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais preocupadas em tirar o com do cara do que fazer uma qualidade, um treino de qualidade. Mas é uma ferramenta muito bacana. Tenho vários alunos. Oi. Isso me deixa emputecido, desculpa o palavrão muitas vezes. À vontade. Porque tem atleta que ele não está preocupado com o treino. Ele quer tirar o com do outro, né? Está preocupado com, nessa rua tem um percurso e aí eu vou socar a bota. Não faz sentido. A gente não tem que treinar para os outros. Pois é. A gente tem que treinar para a gente. Mas desculpa atrapalhar. Não, imagina, só pode inclusive quem quiser abrir o microfone para falar à vontade. Então, você sabe, Ricardo, que eu fui resistente ao Strava há muitos anos. Eu praticamente nunca usei. Agora eu tenho um pessoal
eu tenho uma agência de marketing que me ajuda a cuidar da minha imagem como atleta, e eles falaram que era fundamental eu fazer parte do Strava, que o Strava era uma rede social de atleta. Então eu coloco lá, mas realmente eu evito ficar olhando essas coisas, porque faz com que você desvie seu foco principal e comece a buscar coisas que não é interessante. Pode passar para o próximo lá, Ricardo. Aí é o que eu adoro. Não sei se vocês... Opa, voltou, isso. Aí eu adoro o negócio. Eu adoro essa frase. E não sei se vocês conhecem esse cidadão aí do lado. Né? Então, assim, esse é o Ken humano. Né? Aquele cara que ele tinha uma obsessão pelo Ken da Barbie. E ele acabou tentando ficar igual. Eu não sei se ficou ou não, deixo para vocês isso aí. Eu sempre gosto de dizer, galera, que não existe treino errado. Eu vou explicar o porquê. Vamos supor que a Juliana ela está treinando para fazer uma prova de 5 km. Ela quer melhorar o pace dela dos 5 km. Como eu sei que a Juliana corre bem, ela vai fazer os 5 km para 15 minutos. Ela quer melhorar. E aí eu passei um treino para ela de... vamos fazer uma rodagem legalzinha, vamos fazer, sei lá, uns 8 quilômetros. Em vez de fazer 8, ela estava empolgada, encontrou uma amiga no percurso e ela fez 38 quilômetros. Tá errado? Esse treino serviu para alguma coisa? O treino, ele serve. Ele serve. A única coisa é que a decisão foi errada. Então, assim, não existe, na minha concepção, treino errado. O que existe são decisões erradas para aquele momento. Ela teve um benefício naquele treino, né? Ela correu lá os 38 km dela, ela acabou tendo algum benefício. Nem que se foi o mijão que ela levou do treinador, que serviu para alguma coisa. Então, galera, quando eu coloco a imagem do quem, é sempre para isso, é o que eu falei antigamente. Depende para quem nós estamos falando, de quem nós estamos falando, com quem nós estamos falando. O Ricardo responde de uma maneira e o Marcos responde de outra. Pode passar lá, Ricardo. Então, existe, galera, várias metodologias de treino. As que eu abordo, geralmente, são essas aqui. Existem outras, tá? Eu não vou ficar me aprofundando em todas, mas eu vou colocar mais ou menos as que são mais utilizadas. Então, assim, os recoveries, né? Aquela rodagem para você recuperar o seu atleta em zona 1 e zona 2. Já já eu vou falar para vocês um pouquinho mais de zonas, tá? De treino. Isso mostra, existem alguns estudos mostrando que o descanso ativo, ele realmente ele tem um benefício de fazer aquela limpeza que nós gostamos de falar, de acidez, etc., muito grande. Então, por mais que você esteja muito dolorido, seria interessante você fazer aquele regenerativozinho zona 1, buscando quase um zona 2 ali, que é diferente da rodagem. As pessoas confundem muito o regenerativo com uma rodagem, tá? Eu vou explicar mais para frente. O famoso fartlek, né, que do inglês vem lá dos jogos de diversão, e também é muito usado, né, aquelas variáveis de velocidade contínua dentro do mesmo treino. O queridinho da grande maioria, que são os intervalados, pelo menos deveria ser, né, entendo eu, que para performance realmente, para você melhorar o seu ritmo, você não tem escolha, você vai ter que fazer um intervalado. E aquele gostoso, que é aquele geralmente do domingão de manhã, sábado de manhã, com o grupo da assessoria, com a galera, que é o famoso longão. Pode passar lá, Ricardo. Então, assim, o recovery, galera, os estudos mostram, né, que essa corrida leve, ela libera melhor o que nós chamamos desse lixo metabólico, né? Então, ela melhora essa questão da dor tardia, né?
e que é comum ali naqueles primeiros, você faz o treino naquelas primeiro dia, segundo dia, então esse recovery, ele é muito importante, ele ajuda demais na recuperação. E para quem gosta de correr, né, você se mantém ativo. Então eu gosto muito daquele exemplo dos 30 minutinhos de esteira, dando uma trotada, ou aquela trotadinha na grama em algum lugar. É muito importante, eu acho que precisa se fazer. É um treininho que você pode focar mais na mecânica da corrida, se preocupando mais com as técnicas, como você está correndo. A rodagem, né, que é o treino ideal para aumentar aquela quilometragem da semana, né, uma corrida com um ritmo mais fraco, de curta duração. Eu gosto muito de fazer, de mandar os alunos em rodagem, para eles, olha, vá para a terra, procure alguma coisa com pedrisco, com grama, é interessante para você melhorar lá, se fala tanto, né, na procepção, etc. Então, esses treinos de rodagem, que são mais uns treinos sem muita preocupação de pace, é legal para você aproveitar essas outras variáveis da corrida, né? Correr na terra eu acho assim muito bacana. Os atletas da elite, os atletas de alta performance, quem acompanha bastante rede social, pode perceber que vira e mexe você vê um atleta fazendo os longões, né, essas rodagens, desculpa, as rodagens, é bom não confundir rodagem com longão. Eles fazendo essas rodagens na terra. Eu gosto de fazer isso muito no início da temporada, acho bem bacana. O fartlek, né, que é correr cada vez mais rápido. Então, você vai, aquele treino que você alterna a velocidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso com tempo, blocos de treino com tempo. Então, 1 minuto leve, 1 minuto forte, 1 minuto leve, 1 minuto forte, 30 segundos sprint, 30 segundos trote. E essas variáveis são muito interessantes para melhora de performance. Eu acho muito bacana, ela tem uma pegada diferente dos tiros intervalados, porque o descanso é ativo e você consegue dar uma boa melhorada ali na questão cardio. Os longões é essencial, né? O longão não pode ficar fora dos treinos, galera. Agora sim, o que é longão? Eu sempre recebo essas perguntas, Marcos, o que é longo? Para um cara que faz ultramaratona, é bem provável que, sei lá, acima de 50 km para ele seja longo. Agora, para minha avó, que tem 70 anos e corre, o longo dela são 5 km. Né? Então, assim, o longo, ele também, nós podemos voltar lá na imagem do quem, humano, e deixar com que ele responda. Olha, depende de quem está se falando. Né? Então, assim, o longão, ele é muito particular. Né? E a adaptação fisiológica para a corrida de rua precisa ter um longão. Né? Ele vai melhorar lá a questão da resistência, da força. E uma das coisas que o Ricardo há de concordar comigo é a parte mental. Então eu vejo muito que a galera, eu escuto muito isso. Eu passei para o cara lá XKM e o cara faltava 2 quilômetros para ele terminar o que eu propus e o cara parou. Ai, cara, não sei. Então, assim, eu gosto de dizer que nas provas longas o que vai falhar primeiro é a cabeça. Ela vai falhar primeiro que o corpo. Eu tenho isso comigo. Principalmente eu que faço prova de endurance, a minha maior briga é comigo mesmo, porque a cabeça ela vai ficar tentando me boicotar. Então, é muito importante o longão. Eu tenho comigo também uma coisa que eu falo para os meus alunos: olha, quem desiste no treino, desiste na prova. Então, assim, eu fico muito preocupado com alunos que, com frequência, eles acabam desistindo de algum treinamento que eu propus. Pode passar lá, Ricardo. E tem o último que eu não coloquei ali, que realmente é o queridinho da galera, que são os intervalados, né? O famoso tiro. O triatleta é engraçado. O triatleta geralmente é na quarta-feira. Parece que é igual na academia, que o Dia Mundial de Supina é na segunda.
Parece que para o triatleta, os intervalados acontecem na quarta-feira, né? Então, ele melhora, né, a capacidade de consumo de oxigênio, a questão do VO2, aumenta, né, no volume sistólico. Ele reduz a questão da frequência cardíaca. Então, às vezes, o pessoal, eles confundem um pouquinho essa questão da frequência cardíaca. Eles acreditam que a pessoa preparada tem a frequência cardíaca em 200. Eu já vou explicar melhor. E outra coisa, galera, pode ter contradições, mas assim, treino de tiro para mim é na pista. A pessoa que corre na pista, se o cara é um bom corredor de pista, ele corre em qualquer lugar do mundo. Você quer melhorar a sua velocidade? Vai para a pista. A pista não tem muitas variáveis, você consegue fazer um treino contínuo. Você não vai parar para o carro passar, não tem muita oscilação de altimetria. É um ambiente mais controlado, provavelmente vai ter água, né? Obviamente que calor, essas coisas não tem como se controlar. Mas assim, cara, quer melhorar sua velocidade? Você quer se tornar um atleta mais rápido? Vai para a pista. Você precisa ir para a pista. Então, assim, é uma coisa que eu não abro mão dos meus treinos. Brigo com os meus alunos, olha, vão para a pista. Aqui em Cascavel nós temos agora, fechou para reforma e abre amanhã, oremos, glória a Deus. Então, assim, nós ficamos aí quase um ano sem a pista e o meu desempenho, confesso que deu uma caída na corrida por causa disso e eu atribuo isso à pista. Então, quer melhorar o desempenho da corrida? Bora para a pista. Passa lá, Ricardo. Uma coisa muito importante, galera, aqui nós vamos começar a ir para a parte funda da piscina. Até agora vocês estavam lá naquela parte que dá pé na piscina, no raso. Agora eu vou levar vocês um pouquinho mais profundo ali. Eu acho fundamental, Marcos, como treinador, prescrever os treinos dos meus alunos baseado num limiar. A maioria dos atletas, eles nem sabem o que é isso. Eu vou conversar com eles, eles não sabem. Então, olha, você correu no seu limiar, você sabe qual é o seu limiar, você sabe qual é a sua zona de treinamento. Se eu peço para você fazer forte, o que é o seu forte? Qual que é o seu pace forte? O cara usa somente a percepção de esforço, que é muito importante, só que ela é também muito perigosa. Então, hoje, nós usamos, eu, Marcos, gosto de dar para cada atleta meu qual é o limiar dele, tá? Então, o que seria o limiar, galera? É o esforço máximo sustentável por aproximadamente, muita atenção, aproximadamente 1 hora. No triatlo nós adoramos essa sigla, né, que é o FTP. Então, assim, por que eu estou dizendo aproximadamente e não 1 hora cravada? Porque, assim, existem atletas muito bem preparados que eles conseguem ficar num ritmo acima de 1 hora, tá? Mas são pessoas muito bem preparadas. Mas geralmente é aproximadamente. Ele não vai conseguir sustentar esse ritmo durante mais que 1 hora. E existem 3 formas de se achar qual seria o seu limiar para a corrida. O primeiro é o teste de laboratório, que é aquele famoso cardiopulmonar, que todo mundo deveria fazer, no meu entendimento, subir lá na esteira com troca de gases, etc. Agora, ele tem um problema nesse teste, tá? Esse teste, na minha concepção, ele não é 100% fiel. Ele vai te dar bons números, eu faço 1 vez por ano, e graças a ele eu descobri que eu tenho um problema cardíaco que eu nem imaginava. Eu sou aquele que nós chamamos de tricúspide, né? Bicúspide. Uma das minhas do coração, elas nasceram coladas. Eu não sabia disso, descobri através desse teste. Então, o que acontece? Imagina lá que eu peguei o Ricardo e levei o Ricardo para o laboratório. E o Ricardo fez aquele teste lá, geralmente dura em torno de 12 minutos, mais ou menos, mais ou menos, né? E o Ricardo, vamos supor que nesse dia eu vou usar uma linguagem mais simples para vocês, só para vocês entenderem.
Vamos supor que ele conseguiu atingir a velocidade lá de 17, só um exemplo. Beleza. Daqui uma semana ou um mês, eu continuo treinando o Ricardo e chego para ele e falo, Ricardo, cara, é o seguinte, sabe o ex-marido da sua mulher, cara? Ele falou que você não é homem o suficiente para conseguir fazer 17,5. O cara tá espalhando lá no bairro que você não consegue, cara. Sabe o que vai acontecer nesse teste? O Ricardo vai correr para 22, né, Ricardo? Então, assim, porque ali existe uma questão de suborno que a gente consegue colocar nesse teste de laboratório. Ele é um bom teste, mas ele não é 100% fiel. O teste que eu gosto mais seria esse segundo, que é o teste de campo, tá? O que seria o teste de campo? Aquele famoso teste que os treinadores aplicam com vocês, que é o teste lá de 3 km, 5 km, 10 km. Agora eu pergunto para vocês, qual a melhor forma de testar isso? É eu mandar o Ricardo lá para a pista e falar, cara, vai lá e faz o seu melhor 3 km da vida. Ou é mais interessante eu pegar esse arquivo de uma prova que tem estímulo, que tem um cara na tua frente que você quer passar. Como vocês têm vários arquivos de várias provas, eu consigo analisar qual é o seu limiar de corrida através desses arquivos. Então, de uma boa corrida que você fez de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, ou até mesmo de 3 quilômetros, que é mais difícil. Então, assim, é muito comum você pegar atletas super avançados e tem lá no final de semana, ó, vai ter a meia maratona aqui, mas junto vai ter uma prova de 5 km. O cara vai correr os 5 km. Todo mundo fica puto com ele, mas ele está correndo 5 km porque ele quer se testar, tá? Então eu gosto muito de usar o teste de campo, que são as provas de corrida, tá? E tem um detalhe, galera, eu vou falar por mim, eu sou exemplo vivo disso. Quando o meu treinador pede para mim, Marcos, daqui a 5 semanas nós vamos ter um teste de corrida para ajustar o CFTP, eu já não consigo mais dormir direito. Eu já fico ansioso, já me dá dor de barriga no dia. Então eu não funciono com a palavra teste. Agora me põe para correr uma prova para você ver o que acontece. Então eu me sinto mais à vontade nisso. Eu me sinto menos pressionado. E a terceira forma, perdão, é através da análise de dados que os próprios relógios de vocês vão dar. Então, através de vários treinos, vários treinos. Então, existe, por exemplo, me fugiu o nome de uma americana ela é tricampeã do contrarrelógio. O treinador fala que não analisa nada dela, não faz nenhum teste, porque ele tem mais de 20 mil arquivos de treino. Então, por que ele vai testar se ele tem 20 mil arquivos de treino? Então, eu gosto muito dessas análises. E nós temos dois tipos de limiar, o de input e o de output. O que seria o input? O input é o seu esforço, a frequência cardíaca. Ela é mais estável, ela não muda muito durante os anos. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o seguinte: se você pegar o Marcos, e olhar a minha frequência cardíaca dentro de uma prova 10 anos atrás, e olhar o Marcos hoje, numa frequência cardíaca atual, ela não vai ter mudado muito. Pode ter flutuado pouca coisa, mas é pouquíssimo. Tá? O Marcos tinha lá 140 batimentos dentro da prova. Agora ele está com 142, 140. Percebe que não mudou muito. O que vai mudar? O de output, que é o de baixo, que é o da performance, o pace, a potência. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar o Marcos destreinado, a frequência dele não vai mexer muito, mas o pace dele sim. Então, o que eu corria hoje, sei lá, faço uma prova para um pace de 3,20, destreinado, eu vou fazer para 6,20. Né? Mas a frequência cardíaca ela não vai oscilar tanto, tá? Então é muito importante que vocês descubram qual é o limiar da corrida de vocês. E vocês cadastrem isso no relógio de vocês para poder dar as informações corretas e conversar isso com os treinadores de vocês. Pode passar lá, Ricardo. Então vamos lá, bem rapidinho. Quais são as zonas de treino? Então, a zona 1, ela vai variar lá de 50% a 60%. É um ritmo fácil. Você pode conversar
tirar selfie, falar mal dos outros nesse momento. Tá? Melhora aquela capacidade do seu coração, deixa o coração forte, é legal. A zona 2, tudo dentro do limiar, tá, galera? Ela vai ser de 60% a 70%, é um ritmo confortável. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, preste atenção, que na zona 1, eu falei para vocês que é fácil, e na zona 2 é confortável. Confortável e fácil são duas coisas diferentes, tá? Então você ainda consegue conversar, só que sua respiração começa a ficar um pouquinho mais profunda, tá? Então, quando seu treinador, geralmente nós colocamos assim, ó, hoje você vai treinar lá, vai fazer um trote de zona 1, zona 2. Então, você vai ficar flutuando nessas duas áreas. Eu tenho um segredo para isso. Como eu vou saber? Galera, o relógio de vocês aqui, ó, ele tem uma função. Quem usa o Garmin, TomTom, Sunto, coloca na tela de frequência cardíaca. E parem de ficar preocupando com pace. Se despeguem de pace, tá? E comecem a treinar na frequência cardíaca. Ela sim, ela vai te levar lá no seu objetivo. Ela vai te fazer um atleta melhor. Então coloque lá e aí você vai controlando essas zonas. A zona 3 do limiar já é um ritmo mais moderado, mais difícil de manter a conversa. Você já praticamente nem consegue mais conversar. Então você fortalece pulmão, né? Melhora a resistência. É legal para você fazer um treino longo. Geralmente você fica ali 70%, 80%. Você vai melhorar muito. 80% a 90%, zona 4. Essa galera, geralmente, a maioria das pessoas vão ficar nela, na questão de prova, tá? Porque, convenhamos, você não vai fazer o seu 100% na prova, é quase impossível, né? Você trabalhar na zona 5, né? Você vai trabalhar, geralmente, na zona 4. Um atleta mais preparado, igual o Ricardo, ele vai ficar mais... É muito comum você olhar o arquivo do cara e ver ele fez uma prova super rápida, só que ele ficou na zona 3. Então, assim, olha que interessante uma coisa. Se eu falar para vocês assim, só para vocês pensarem rapidinho. Eu e o Ricardo saímos treinar junto. E nós fizemos um treino de 5 quilômetros, que os dois atletas, tanto eu como o Ricardo, nós fizemos o mesmo pace. Então, nós fizemos lá um pace de, sei lá, 3:45. Eu e o Ricardo, o mesmo pace. Agora, o Ricardo ficou na zona 4 e o Marcos ficou na zona 3. Quem teve a melhor qualidade de treino? O cara que ficou numa zona melhor, né? Então, assim, são essas coisas que vocês precisam começar a analisar. E aí, nós temos a zona 5, que geralmente são as zonas que nós fazemos os intervalados, ali, dependendo do momento do treino que você tiver. Só que, além disso, hoje, por exemplo, eu, Marcos, trabalho com outras zonas, né? É muito comum vir no meu treino, por exemplo, igual hoje eu tive que trabalhar na zona 9. Então, existem outras zonas. Aí vai depender do treinador adequar as zonas, entregar para o atleta quais são as zonas que ele quer trabalhar. Geralmente, o atleta iniciante ele tem duas zonas. A primeira e a sobrevivência. São as únicas duas que ele usa. E aí, depois disso, aí sim, você começa a entrar com outras zonas no treinamento da galera. Mas é muito importante vocês saberem disso aqui. Só que existe outra coisa mais importante que eu adoro falar para os meus atletas. Galera, isso é muito importante. Às vezes é importante rasgar o livro. Às vezes tudo isso aqui que eu mostrei, zona 1, zona 2, zona 3, dentro de uma prova, às vezes isso não importa nada. Rasga o livro em alguns momentos e vai, tá? Vocês não são números. Vocês são além de números. Existe um ser humano por dentro disso tudo. Existe um atleta dentro disso. Então, isso aqui norteia muitos treinos. Dentro da prova, a situação é diferente, tá? Pode passar lá, Ricardo. Então, assim, existe algumas coisas que eu, Marcos, utilizo para analisar os treinos dos meus alunos, tá? Um deles é o ATL. O que é o ATL? O ATL é a carga aguda do treino, que no inglês é Acute Training Load, tá? Então, é o quanto o meu aluno ele está cansado, estressado,
enfim, eu utilizo esse número para ver a carga do treino, quanto foi cansativo. Existe uma outra que eu gosto de analisar, que é a carga crônica, que é o CTL. O CTL, ele é o dado mais importante do atleta, na minha concepção. Até escrevi ali, ó, o número mais importante do atleta. Porque esse CTL, que é a carga crônica do treino, é o quanto vocês estão treinados, é o fitness, é o quanto você está preparado para a prova. Então, esse CTL, por exemplo, quando alguém me procura, vamos supor que a Sônia me chamou para falar, Marcos, eu quero correr a maratona. Então, eu me baseio pelo CTL dela, para saber se ela está pronta. Eu faço uma programação para ela atingir o fitness dela, faltando lá 2 semanas para a maratona. Então, o CTL é a carga crônica do treino. O TSS é o número mais importante do treino, que é o quanto estressante foi aquele treino, o quanto você cansou. Então, se um aluno chega para mim, Marcos, eu estou muito cansado, ele me manda mensagem, cara, eu não estou aguentando. Eu vou lá e olho os números. E aí eu vejo o TSS dele, vejo o ATL e vejo o TSB, que é o equilíbrio, né, entre o ATL e o CTL. Então, essas aqui são métricas mais aprofundadas que eu, Marcos, utilizo na minha assessoria para entender os meus alunos e prescrever um treinamento melhor. Mas eu acredito que vocês também deveriam tomar conta disso, que vocês também não fossem muito passivos, né? Não aceitassem tudo. É interessante que vocês tenham um domínio um pouquinho melhor do treino de vocês. Pode passar lá, Ricardo. Então, assim, galera, o que o Ricardo falou agora há pouco, que ele falou do Strava, é o que eu acho aqui também nesse quesito. Então, assim, existe uma diferença muito grande de qualidade e quantidade. Existe aquela velha máxima, né? Vocês devem conhecer aí na assessoria que vocês fazem parte, ou pessoas que você conhece. Vocês já ouviram aquela frase da galera assim, aquele cara é um leão de treino? Porque os treinos do cara é maravilhoso, ele só serve para uma coisa, para postar na rede social, né? O atleta de Instagram, que eu acho super válido também, dentro de uma perspectiva. Porque às vezes é a vibe do cara. O cara tá feliz fazendo isso, se ele tá feliz, eu acho super importante. Então, por que eu digo isso? O leão de treino é o cara que senta a porrada nos treinos. Você pede para ele fazer um pace de 5, ele faz para 4, porque ele entende que isso vai fazer com que ele chegue lá. E, na verdade, ele está despreocupado com a qualidade, né? Então, ele só pensa na quantidade. É o que eu falei agora há pouco, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O cara que correu 5 km por um pace de 4,50, com uma frequência cardíaca diferente do cara que correu um pace, o mesmo 5 km para um pace de 5 com uma outra frequência cardíaca. Um correu mais rápido, ele teve um input melhor, né? Ele foi mais veloz, só que a frequência cardíaca dele disparou. Enquanto, ao passo que o outro atleta, ele fez o treino que eu pedi com uma frequência cardíaca mais estável. Então, dependendo da proposta do treino, a qualidade do que correu mais lento foi bem melhor. E aí vocês imaginem que isso, a longo prazo, o cara que só dá porrada, que só trabalha com frequências cardíacas estratosféricas, provavelmente ele vai ter algum problema. Ele não vai conseguir performar da maneira que ele consegue, porque ele vai atingir os picos dele muito antes. Então, vamos supor que você programou lá, o cara vai fazer a meia maratona, e nós temos lá, sei lá, 10, 12 semanas para preparar o cara, e ele já atingiu o pico dele, faltando 2 meses para a prova. Ele não vai conseguir sustentar isso. Ele vai começar a perder rendimento. Então, a subida precisa ser gradual. A qualidade, galera. A qualidade é muito importante do treinamento. Quando se fala em performance, existem várias outras variáveis. Pode passar lá, Ricardo.
Ó, é exatamente o que eu estava falando. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que ó, eu não consegui assistir todas as palestras aqui, mas eu tenho quase certeza que alguém deve ter falado da importância do sono aqui. Então, assim, hoje em dia, a qualidade do sono para um atleta, ela é fundamental, fundamental. Então, assim, quando se fala de performance, não tem como você ter uma boa performance sem uma boa qualidade de sono. Alimentação, né? Então, você precisa performar na alimentação também. Isso faz muita diferença. Ontem vocês, quem pôde acompanhar a IESA, né? Que inclusive, Ricardo, a IESA foi uma das minhas primeiras nutricionistas, cara. Quando eu morei aí em Rondon, ela foi minha nutricionista, me ajudou bastante. Então, performar também se passa pela decisão de, em vez de você comer aquela pizza de chocolate com uma bola de sorvete em cima, você performar fazendo boas escolhas, comendo lá a tua rúcula. Eu não estou falando que isso é delicioso, eu estou falando que isso faz parte da performance, você vai precisar fazer escolhas. A parte mental, né, que aí é a área do Ricardo, e eu tenho visto, Ricardo, que cada vez mais os atletas de alta performance estão performando mentalmente. Eles estão buscando orientações, estratégias mentais, profissionais da área de psicologia. Então, eu tenho visto muito isso, atletas fazendo meditação, atletas fazendo yoga, atletas se voltando para o seu eu interior. Então, eu vou contar uma história bem rapidinho, senão já já vai ser meia-noite e nós vamos estar aqui, mas é rápido. Eu lembro uma vez, eu não sei se o Ricardo vai lembrar disso, eu estava com muito medo de fazer o meu primeiro Ironman, e eu conversei com o Ricardo, bati um papo com ele bem rápido, e eu ficava pensando, caraca, e se meu pneu furar? E o Ricardo falava para mim, cara, não fica pensando nisso, né? Pensa na prova, pense em outras coisas. Então você vê, eu já estava prevendo, eu só conseguia ver coisas negativas. E aconteceu uma coisa muito interessante na prova. Lá pelas tantas do ciclismo, já estava lá com 4 horas pedalando, a minha cabeça chegou num estágio tão ruim que eu ficava procurando motivos para eu parar e ficava procurando algum lugar onde eu pudesse bater o meu pneu para furar a minha roda, para eu ter uma desculpa e falar, caramba, eu não consegui porque furou o pneu. Então, para você ver como a mente é uma coisa interessante. Então, precisa se treinar o mental. Hoje em dia é o que eu mais faço, tentar controlar minha mente para performar melhor. A questão do peso é muito importante, galera. É muito importante. Você quer melhorar o seu ritmo na corrida? Você precisa melhorar o seu peso. Existem estudos falando de a cada quilo que você perde, elimina, o quanto isso vai refletir na sua corrida. Imagina numa maratona, numa meia maratona, você ficar durante horas correndo com aquele sobrepeso, né? E aí imagina, eu posso dar o meu exemplo. Antes de eu voltar a fazer esporte, né, nível de competição, eu cheguei a pesar 92 quilos, porque eu fiquei fissurado em musculação, fiquei enorme. E hoje eu peso 70. Então, imagina a diferença para eu correr. E a questão da privação, é o que eu falei. Hoje vocês estão aqui, vocês estão privando a sexta-feira à noite de vocês, está vendo uma live, tomando a bebida de vocês, comendo a pizza, etc., para estar buscando conhecimento e informações. Então, assim, a escolha de vocês serem atletas melhores passa pela privação, tá? Isso infelizmente, é assim que funciona. Pode passar lá, Ricardo. Então, a qualidade do treino. Vocês precisam prestar atenção na suplementação durante o treino. Isso é muito importante. Esses dias eu fui correr com um atleta, nós íamos correr 1 hora e meia e o cara levou água e não levou mais nada, umas balinhas de menta. Eu queria matar o cara. Então, assim, a suplementação é fundamental para a performance, tá? O equipamento e a qualidade do tênis, roupa, etc., até isso gera muita discussão. Até eu peguei eu assisti a primeira palestra do Ricardo e ele falou sobre isso, né? Pessoas que estão correndo e ela está valendo 10 mil reais em tênis, roupa. Eu não tenho nada contra isso, acho fantástico, não vejo problema nisso. Eu acho que essas coisas vieram para somar.
Obviamente que a gente não pode se apegar só nelas, né? Mas eu acho bacana. Se isso te faz bem, você tem condições de comprar o tênis de carbono de R$ 1.000, seja feliz. Eu, no lugar de vocês, faria o mesmo. A concentração, e até eu coloquei ali entre parênteses, que é estar no treino, né? Porque o que acontece? A galera sai treinar e é onde ela menos está. Ela não está dentro dela. Ela está ali correndo, pensando no boleto que ela tem que pagar, se a filha fez isso, se o marido fez aquilo, e ela não está prestando atenção no treino dela, né? Então, assim, precisa ter concentração para treinar. O amigo anjo, né? O que eu falei, quando você tiver baixo astral, liga para aquele teu amigo e chama ele para treinar, isso é muito importante. E uma coisa que eu não abro mão, conforme os meus alunos vão chegando próximo da prova-alvo deles, eu sempre tento ser o mais específico possível. Então, ser específico no que? Olha, qual é a altimetria da prova que você vai fazer? Tanto. Vamos buscar um percurso assim. Essa prova, como é que é a hidratação dela? Você já olhou no regulamento? Ah, é a cada 3 quilômetros. Ótimo. Então, você só vai tomar água no seu longão a cada 3 quilômetros. Você vai usar gel, sal, etc? Vai. Então, você vai colocar nesse treino do fim de semana, porque as coisas precisam dar errado no treino e não na prova, tá? Então, quanto mais próximo da prova, mais vocês precisam se aproximar da realidade dela, né? Quem tem oportunidade de, às vezes, reconhecer o percurso da prova, é interessante. Eu acho que hoje em dia você dá um Google, você acha tudo. Então, antigamente não tinha isso. Hoje vocês têm essa ferramenta, coloca no YouTube, etc. E aí vocês conseguem se aproximar da prova, estudar a prova. Eu acho legal. Para quem está querendo alguma coisa a mais, é interessante. Agora, se você quer curtir a prova, meu, seja feliz. Essa questão da concentração é interessante. Quando eu fiz a meia maratona do deserto do Atacama, eu tive a oportunidade de ganhar essa prova. Eu lembro que os meus amigos no final da prova, nossa, cara, puta, você passou por aquele lugar, o deserto de sal, lugar lindo pra caramba, você viu? Cara, eu não vi nada, porque eu entro num modo atleta ali tão grande que eu não consigo prestar atenção em outras coisas. Mas esse é o Marcos, tá? Agora, existe um outro atleta que foi comigo que ele parava a tirar foto, era a vibe do cara. E essas duas coisas são super válidas, a performance e o recreativo. Eu acho muito legal. E quando eu, Marcos, chegar numa certa maturidade, conquistar as coisas que eu venho buscando, vai ser o meu próximo passo, voltar a fazer prova sem se preocupar tanto com o resultado e sim curtir a vibe do momento, que é o bacana de tudo isso. Pode passar lá, Ricardo. Então, assim, aí a questão da prova, galera, é muito importante o quê? A estratégia, você criar a estratégia, procure visualizar a prova, como você vai fazer, ter um plano B, tá? Porque o que acontece, as pessoas geralmente não têm um plano B. Eu quero correr para um pace de 5 e de repente ela está correndo para 5:30, 5:20, ela não tem resiliência no momento para requalificar tudo isso. Ó, beleza, eu queria 5, mas agora não vai dar, então eu vou buscar essa estratégia. O plano B é muito importante. Confiança, você precisa confiar, porque assim, a prova, ela é só o resultado do quê? Do seu treino. Então, se você treinou bem, e se as coisas acontecerem dentro de uma normalidade, tiver dentro da sua mão, das coisas que você tem capacidade de controlar, as coisas vão sair bem. Agora, existem coisas que não tem, você não vai conseguir compartilhar. Por exemplo, essa foto eu fiz questão de colocar ela porque foi o Ironman foi um Ironman que eu fiz no Nordeste. E as coisas saíram totalmente do meu controle, porque eu não sabia desse calor, não sabia do vento, então assim, eu tive que buscar um plano B. Galera, se divirtam, é importante, curtam essa vibe, é muito interessante, tá? O que eu falei de rasgar o livro, às vezes vocês vão precisar rasgar o livro mesmo, esquece número, vai lá e faz o seu melhor, e as coisas vão acontecer. E o mais importante de tudo, cara, seja feliz. Se você não está mais feliz, se a cobrança está de uma forma que você já está pensando em parar de fazer o que você
vinha fazendo, isso já não é mais saudável, tá? A palavra amador, o atleta amador, ele já diz tudo, é o cara que ama, né? O amador, o cara que ama. E quando isso se perde, se torna muito chato, eu não quero mais fazer isso. O dia que eu perder esse, não sei se eu posso falar essa palavra, mas o tesão do negócio, eu não quero mais isso para mim. Pode passar lá, Ricardo. Então é isso, galera. Eu falo pra caramba, se deixar aqui nós vamos ficar horas e horas. Aí estão os meus contatos. Quem quiser me procurar nas redes sociais, eu sou muito ativo na rede social. Eu gosto mesmo de estar incentivando pessoas, colocando lá os meus alunos, colocando os meus apoiadores. É uma via de mão dupla. Então, eu agradeço mais uma vez o Ricardo e sempre que você precisar, vou estar à sua disposição. Quem quiser tirar dúvidas aí, tem meu telefone, pode, mesmo sendo de outras assessorias, porque eu não gosto de escrever as coisas na pedra, tá? Eu não acho que só a minha assessoria é a certa. Eu tenho muitos erros, venho aprendendo com os alunos, venho estudando muito. Então, vou estar aberto para vocês aí, tudo que vocês precisarem saber, eu vou estar à disposição e domingo eu vou correr também os 15 km com vocês aí. Obrigado, Ricardo. Valeu, Marcos. Eu que agradeço. Sensacional. E vou abrir aí para as perguntas do pessoal. Eu acho que foi esclarecedor, especialmente a parte do Z ali. Eu acho que o pessoal tem que prestar muito atenção nisso. Talvez não precisa ter Z9, mas pelo menos entender como funciona a administração de ritmo, que é um dos maiores problemas que eu vejo com corredores de rua. Mas vamos lá. Perguntas, pessoal. O pessoal tá tímido. Sexta-feira, estão tomando vinhozinho, comendo uma pizza, deve ser isso, né? É que eu falei bastante também, né? Não dei espaço para a galera aí. Essa questão da zona, Ricardo, ela não geralmente eu não uso ela somente com frequência cardíaca, tá? Eu também uso elas quando eu coloco para o meu atleta assim, ó, você vai fazer na zona 1, zona 2. Lá eles têm qual o ritmo que isso seria para ele. Então, depois que eu aplico o teste, essas zonas, por mais que elas estão relacionadas à frequência cardíaca, mas obviamente também que elas estão atreladas a um pace. Então, quando eu coloco ali na distribuição, também tem lá quais são os paces aproximados que o atleta deve correr, né? Então, é muito importante o atleta saber as zonas de treino dele para realmente nortear o treino de qualidade, né? Perfeito. Eu tenho um comentário, não é nem tanto uma pergunta, é realmente nessa linha que para mim, como iniciante, digamos, é muito difícil realmente estabelecer qual que é a minha diferença, entre uma zona 1, uma zona 2. Pra a 3 a gente já tem uma percepção melhor, né, mas esse começo do que é o seu aquecimento e o começar, eu falo: "Nossa, é muito, eh, é muito restrito ali, pequena a diferença, né, são segundos que fazem a diferença. Eu tenho que começar a caminhar só, porque eu não consigo ainda separar esse começo." Assim, Juliana, existe um detalhe. Existem vários fatores que também vão influenciar nessa zona de treino. Se você fosse pautar pela frequência cardíaca somente, né? Se a pessoa tomou, por exemplo, esses tempos atrás, a marca que me apoia me mandou um suplemento novo que eles lançaram no mercado, e ele é à base de cafeína. Eu tenho algumas restrições com cafeína, porque geralmente ela me dá diarreia. Mas eu usei para provar e fui fazer o meu treino. Nos primeiros 2 quilômetros, a minha frequência estava em 170 e pouco. Então, assim, existem variáveis que vão jogar a tua frequência para cima e vão fazer com que você tenha essa dificuldade de descobrir qual que é quais são suas zonas. Mas isso também é uma questão de treino, uma questão de adaptação. Eu acho muito legal os atletas mais experientes. Você pede assim para ele, cara, você vai dar um tiro de 1 quilômetro com um pace de 4, sem olhar no relógio. O cara, pau, vai lá e ele faz 4,3,
ou 3 e pouquinho, ele quase acerta. Então, você, Juliana, você vai aprender a conhecer o seu corpo. É como você disse, né? Você mesma falou, olha, eu ainda sou iniciante e tal, mas comece a ler seu corpo, entender o seu corpo, como ele responde, e as coisas vão acontecer naturalmente. Legal, obrigada. Imagina. Perguntas, pessoal? O pessoal está sem perguntas, sexta-feira à noite, todo mundo entende tudo. Tranquilo, sem problema. Então, Marcos, te agradeço demais. Sensacional, fantástico. Depois eu vou compartilhar contigo o vídeo para você ter. Ah, legal, bacana. Tá? Esclarecedor. Se todo corredor tivesse uma aula como essa, com certeza mudaria a mentalidade, a forma como vê. Francisco, pergunta. A Iessa, tudo bem? Ok, Tudo bem. Primeiramente, parabéns pela tua exposição, tá? Obrigado. Acho que você fala muito claramente, né? Legal. E eu fiquei com dois questionamentos para mim, que é o Tá. seguinte: um, referente ao recuperativo ativo. Você falou que na quinta semana, né, que é a estratégia que você está fazendo agora. Sim, Eu não entendi como que você estrutura ele bem certinho e nesse ativo das 20 ou 25 que você citou, horas que você faz por semana, nesse recuperativo ativo ele está em torno de quanto? Ah, tá. É assim, ó. Aí eu vou ter que voltar para o triatlon, tá? Então, só para Ah, você sim. entender. Eu tô fazendo, são 10 semanas que eu tô fazendo específico. Então, assim, 5 semanas eu fiz específico de corrida. Então, foram 4 semanas com uma intensidade bem alta. Então, era treinos com intensidades lá em cima. E na quinta semana, aí realmente eu fazia o descanso ativo. Então, eram rodagens mais leves para me recuperar. E agora eu entrei no de ciclismo. Então, amanhã é o meu último dia. E amanhã eu vou pedalar 7 horas, direto. Vão dar mais ou menos uns 210, 220 quilômetros. Então, aí eu já começo na semana que vem o descanso ativo, que aí são rodagens mais leves, sem intensidade, somente girando, com uma cadência melhor, para melhorar a oxigenação do corpo, etc. Então, seria mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei. Sim, ficou claro. Uhum. E outra dúvida seria da tua estratégia de hidratação nesses longos e também se você leva isso em conta na avaliação que você faz. Você mencionou que alguns atletas acabam não conseguindo cumprir e entrou na autossabotagem. Se você chegou a avaliar a questão da hidratação deles também como um fator coadjuvante, né? Não acho nem que seja coadjuvante. Eu vou te dar um exemplo maravilhoso que aconteceu. Esse aluno que eu te falei, que ele foi correr comigo, e nós fomos fazer 1h30 de corrida, né? Deu Não levou 20. estratégia. E aí, eu cheguei para ele e eu percebi que ele estava sem nada. E eu só estava esperando o momento certo de eu dar uma cacetada nele. Eu falei para ele, cara, ele perguntou para mim, por que você fica o tempo inteiro olhando para o relógio? Eu falei, eu estou olhando minha frequência cardíaca. E ele falou assim, quanto tá a tua frequência? Eu falei, ó, cara, tá 142. E aí eu perguntei para ele, e a tua, quanto tá? Tava 170 e pouco. E aí eu falei para ele assim, você sabe por que tá assim? Porque nós já estamos aqui com quase 10 km e você não tomou água ainda. Você não levou água. Então, assim, a questão é muito importante essa questão da hidratação. A estratégia que eu utilizo na corrida, eu tomo água a cada 3 quilômetros, porque as provas que eu faço, geralmente, elas têm uma distribuição de água assim. Então, eu tento ser o mais fiel possível a isso. Eu adapto o meu corpo a cada 3 quilômetros estar tomando água. No ciclismo, geralmente eu tomo 750 ml a cada 1 hora. Foi a forma que eu achei
fica melhor para mim, porque aí eu também não fico tendo que parar para ir ao banheiro, essas coisas. Então, eu me preocupo demais com a hidratação. Antigamente eu falhava muito nisso, e hoje em dia eu consegui entender a importância que isso traz no meu resultado. Eu lembro que antes eu só conseguia as vagas no Mundiais depois que eu acertei isso, porque toda vez que eu chegava do ciclismo, eu colocava o pé no chão para começar a correr, que é o meu forte, eu tinha câimbra. Então, aí eu comecei a investigar e descobri que eu não estava tomando água o suficiente. Depois que eu ajustei isso, a coisa fluiu. Agora, Francisco, agora eu quero te fazer um elogio. Opa! Parabéns pela sua humildade. Cara, obrigado. Parabéns mesmo. Continue sempre assim. Muito obrigado, cara. Valeu. Foi bem esclarecedor. Obrigada. Valeu, obrigado. Sensacional, sensacional. Vamos lá, mais algum questionamento? Pessoal, então, agradeço muito. Marcos, te agradeço demais. Obrigado, cara. Conte comigo para o que você precisar. Valeu. Estamos juntos. E, pessoal, agradeço muito. Boa sexta-feira. Durmam bem. Amanhã temos o último dia. Por falar nisso, Marcos, daqui mais ou menos umas 2 ou 3 semanas vai sair um curso muito bom sobre sono, tá? Estou lançando aí um curso sobre sono. Cara, E, importante. enfim, é legal. Ricardo, Oi, só mais uma dúvida para você. E os kits, você já começou a entregar? Já. Amanhã vai chegar o de vocês. Eu acho que falta pouca gente para retirar aí, mas amanhã eu levo lá. Fica tranquilo. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Amanhã, última parte, treinamento mental específico para a prova, ok? Tamo junto aí. Até mais. Um abraço.